Olá, o Conexão Poder recebe de forma virtual o deputado federal José Medeiros, que atendeu gentilmente nosso convite aí nessa segunda-feira. Obrigada, deputado, por nos atender. Nós sabemos aí que a movimentação política, né, após o resultado das eleições, está bastante agitada aqui no Brasil. O senhor, como um dos principais aliados do presidente Bolsonaro, tem respondido aí à imprensa, tem se manifestado a respeito das eleições, e nós vamos bater aqui um bate-papo com o senhor sobre o resultado das eleições agora e como é que está o entendimento aí da ala da direita com relação a isso, né? Olha, obviamente que a gente corta com gosto de caixão velho na boca, porque ah, foi feito muito, esse governo fez muito, nós trabalhamos muito, mas fomos sabotados de fora para dentro, de dentro para fora. Então não foi uma coisa fácil e combinou com esse desastre aí, que foi perder por um ponto e pouco só, um percentual muito curto. Então a gente, antes de culpar quem quer que seja, a gente tem que olhar para nós mesmos, né? O que poderíamos ter feito para ter evitado. E aí a gente pode enumerar uma série de fatores, agora, sem desprezar o poder de fogo do adversário, que ele foi imenso. Você pega a mídia nacional toda, estava contra o presidente. Uma Rede Globo, antigamente, fazia uma reportagem só contra alguém, e esse alguém virava pó. O presidente foram 4 anos apanhando, de todos eles, e ainda tinha mais uma dobradinha entre os partidos de oposição com o conluio de boa parte dos ministros do STF. Isso não são palavras minhas, são palavras do ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que disse e alertou a corte. O STF está servindo de instrumento para a plataforma de ataque dos adversários do governo. Mas isso me parece que não sensibilizou, porque as coisas pioraram. Nós tivemos lives em que ministros do Supremo participaram em conversotes, em universidades estrangeiras, em que foi taxado o presidente Jair Bolsonaro de inimigo. E quando você tem homens com tantos poderes trabalhando contra, você desequilibra o jogo. E um desses inimigos do presidente, ele foi para a presidência do TSE. Eu entrei com uma representação para que ele não conduzisse o processo eleitoral, porque eu temia que ele desequilibrasse, e desequilibrou. A gente lamenta porque, ao contrário, o Randolph entrava com a peça de noite, no outro dia cedo já estava tendo julgamento. Então, o PT entrou com foi atendido em mais de 40 petições contra a nossa chapa, até querer que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal parassem de investigar crime. Eles pediram e foi concedido. Então, foi uma eleição realmente desigual, é o que eu chamo de golpe moderno, né? Na democracia, você dá um golpe por dentro e usando as ferramentas das próprias instituições. Você muda a narrativa, você constrói ela e trabalha com as próprias ferramentas. É uma coisa diabólica, mas funcionou, rotulou o presidente de tudo que ele não era. Isso vai levando a população a mudar o voto, sem sentir. Paralelo a isso, as pesquisas de influência, as pesquisas de voto, né? Elas passaram 2 anos antes a já dar mostrando resultados da eleição. Nós tivemos jornais que, por uma coincidência enorme, acertaram o resultado da eleição na sexta-feira. Então, a gente teve de tudo nessa eleição e culminou aí com a gente perdendo por um bigode de micuim. Isso é ruim porque a parte que perde é um Brasil que estava funcionando. Um Brasil que quer decolar, um Brasil que quer
se livrar do Estado, um Brasil que quer liberdade, liberdade de imprensa, e um Brasil, acima de tudo, que também tem seus valores que queria ver respeitados. Né? E aí eu cito, por exemplo, um Brasil que não quer a liberação do aborto, das drogas, e não quer as crianças sendo doutrinadas por ideologia de gêneros ainda ali no fundamental. Eles, tipo assim, quer fazer isso, faça com adultos, faz lá no ensino médio e tudo, mas não no fundamental e nem no básico. Então, esse Brasil perdeu ontem, e eu digo, o presidente foi um vencedor, porque ele, contra tudo e contra todos, ainda teve o povo do lado dele, e do lado dele teve essa votação extraordinária. Ganhou, fez o Congresso todo, né, Câmara e Senado, mas, infelizmente, foi abatido por um sistema que já estava montadinho para isso. Nós tivemos aí rodovias fechadas pelos caminhoneiros, né, muitas manifestações contrárias à eleição do Lula, parte aí esses manifestantes não aceitam a vitória, dizem que querem intervenção militar. A gente tem percebido algumas pessoas também comentando que esperam que o presidente Bolsonaro peça uma intervenção, não aceite o resultado das urnas. Ele não se manifestou de nenhuma forma com relação a isso. O senhor tem acompanhado isso daí, tem colocado como o posicionamento aí da direita, dos aliados do Bolsonaro, como que está com relação a isso? Olha, o presidente, de fato, ele não se manifestou, tem tido reuniões, e eu acho isso importante, não se manifestar no calor do momento, principalmente ele que tem sido extremamente atacado por essa horda de gente que queriam vê-lo fora, né? Então, o fato dele desaparecer nessas primeiras horas é importante, porque hoje ele é um grande líder de um povo que está magoado, está mexido, está com um clima muito ruim, um clima de velório, não é? Uhum. E se qualquer palavra mal colocada pode prejudicar, pode não ficar bem. Então, eu acho que o presidente está sendo muito sábio em deixar a poeira baixar para poder, então, fazer alguma fala e fazer embasado nos seus conselheiros, na sua assessoria, porque da agora para frente nós temos um longo deserto a andar e só tem de novo algum ponto de parada nisso aí, em 2026, e nós temos que estar preparados para isso. E o caminho começa agora. Uhum. Quando o senhor coloca aí que é 2026, tem que estar preparados para isso. O caminho começa agora, quer dizer que o grupo político não é a favor de que se peça uma intervenção, não é a favor desse tipo de manifestação. Toda a vida o presidente Jair Bolsonaro se conduziu dentro da Constituição. Quem saiu fora da Constituição não foi ele. Criaram essa narrativa, ficam a todo momento falando, não vai aceitar o resultado da eleição. Lógico que a gente não aceita. Quem que aceita? Agora você não aceitar no sentido que, olha, nós fomos tongados, nós fomos roubados, nós fomos golpeados. Agora, o resultado da eleição está aí. Quem ganhou, o que o presidente disse, quem ganhou leva. O presidente já disse isso. E nós temos que agora lamber as feridas e vamos construir de forma competente a nossa volta. O presidente Jair Bolsonaro tem condições, tem idade, tem plenas condições de voltar, e a gente está mais organizado. Nós recebemos todos esses ataques, mas, acima de tudo, nós poderíamos ter sido mais esperto com o PT. Nós estamos trabalhando com honoráveis bandidos. Eu sempre disse, o PT, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. E nessa eleição eu pensei que eles estavam só mentindo, eles estavam fazendo os dois, eles estavam roubando um mandato. Eles colocaram um mercenário para fazer fake news todos os dias. Isso foi aceito pela corte
e o nosso povo não podia nem abrir a boca. Veja que a Jovem Pan, que tem um programa que tem ponto e contraponto, tem um cara afiliado ao PT lá na bancada. O que é que eles fizeram? Censuraram a Jovem Pan. Então, nós, de certa forma, perdemos para a mentirada do PT, mas deveríamos ter sido, como é que eu digo, mais prudentes. A CPI, por exemplo, não era para ter sido aberta. Aqueles assessores e os líderes do presidente, de certa forma, o traíram quando permitiram que abrisse aquela CPI, porque quando você está no poder, você tem mecanismos para frear um processo desse. A gente sabia que era eleitoreira, tanto é que não descobriu nada, e a parte que descobriu, eles tamparam porque prejudicavam eles. Então, nós ficamos, não, mas aí a gente quis ser, não, tem que investigar tudo. Que investigar tudo você vai dar, bater palma para maluco dançar? Eu falei na época. Houve uma certa ingenuidade, o senhor acredita, assim, da pessoal da campanha? Houve ingenuidade porque nós levamos a sério desse negócio de vamos agir dentro das 4 linhas, enquanto os vagabundos estavam rasgando a Constituição a todo momento. E a gente já sabia que o PT rasga a Constituição. Então, o que nós tínhamos que ter feito? Vai abrir a CPI? Não vai abrir. Simplesmente não vai abrir. Não vai abrir porque não vai abrir, pronto. Tínhamos que ter feito isso. E não vai abrir que jeito? Você teria mecanismos junto com o presidente do Senado, junto com os líderes ali, mas eu vi que estavam ali, o trem chegando e a turma dançando. Eu não tive a oportunidade, à época, de conversar com o presidente sobre o tema, mas foi uma coisa que me agoniou muito. Eu cheguei 3 vezes no Planalto e eu não sou do Senado, eu sou da Câmara. Mas eu estive lá no Senado e eu sabia o perigo que seria uma CPI na mão de Randolph, de Renan e de Companhia Limitada. Então, todos eles fizeram aquele circo todo. Quem foi prejudicado? O presidente Jair Bolsonaro. Faltou um pouquinho, digamos, de malícia aí nesse jogo político, nesse jogo político, digamos assim. Teve também os erros de última hora. Você teve a fala do Paulo Guedes, você tem a fala você tem o fator Jefferson lá, a Carla Zambelli na sexta-feira. Você acredita que essas 3 questões também somaram contra? Somaram, né? Somaram, porque tudo é bem explorado pelos adversários, e isso aí acaba aquele eleitor que não está muito, que já está sendo induzido pela imprensa a dizer que tem um grupo violento que quer matar as pessoas no poder, e aí, de repente, surge 2 cenas dessas, destrói todo o trabalho que foi feito de que o presidente baixou pela metade o número de mortes violentas no país, baixou a criminalidade, baixou tudo. 2 cenas jogam por terra. Então, a gente tem essa, infelizmente, de pedrada de doido, de coisa de burro, ninguém está livre, e aconteceram muitos fatos durante a campanha que nos levaram. Sabotagem mesmo dentro do Ministério, você veja. E aí o Janones solto para fazer o que queria. O Janones foi determinante em espalhar mentiras que se espalharam pelo país e, com certeza, nos tiraram muito voto. Para a gente concluir essa situação de agora, deputado, essa questão dos caminhoneiros aí, né, dos bloqueios nas rodovias, o senhor acha que essa é uma situação aí que vai se resolver rápido, ou o senhor acha que essa é uma situação que demanda uma maior preocupação nesse momento? Não, o que nosso pessoal ainda não chegou à conclusão é que nós não estamos mais na democracia. Então, eles vão tolerar isso aí um pouquinho, e daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai fazer o que ele faz de melhor, vai começar a prender gente. Então, nós temos que, é o que eu tenho dito, nós temos que agora nos recolhermos e andar pela sombra, e andar, fazer com estratégia, porque senão vai acontecer com todo mundo o que aconteceu com Alan dos Santos, o que aconteceu com Oswaldo Stack, com Zé Trovão, com Sérgio Reis, com Galvão e com o Daniel Silveira. Então,
nós daqui para frente, perante esse povo que trabalha para o PT, se a gente estiver calado, está errado. Então, nós vamos ter que muita frieza, muita cabeça fria para se conduzir, porque eles vão tentar de todas as formas. Você pode, hoje eu ouvi de um petista que a meta deles agora, a partir de 1º de janeiro, é prender Bolsonaro e deixá-lo inelegível. Isso pode ter certeza que está no radar deles, está na cabeça deles. E todos os outros mais proeminentes, que evidentemente eles possam identificar que tenham condições de ajudar a construir um projeto de oposição em 2026, eles vão para cima, vão tentar com processos no STF, amigos eles têm lá para isso. Se eles conseguiram quebrar 4 processos julgados em 2 instâncias e mais uma decisão do STF, um embargo de declaração, o que eles não podem fazer com uma ação mesmo, né? Então, você veja, qualquer estudante de direito sabe que embargo de declaração serve para você perguntar ao juiz: juiz, o que é que o senhor escreveu aqui que eu não entendi? Embargos de declaração. Declare o direito, declare o que o senhor disse. O Fachin conseguiu abortar 4 processos, anular 4 processos. E uma decisão do plenário do STF que dizia, que fixava a competência dos crimes da Lava Jato lá na vara de Curitiba, ele simplesmente, nesse embargo de declaração, ele tornou também nula essa decisão. Então, assim, o que a gente tem visto é que eles fazem o que quiser com a lei. Então, por isso que eu estou falando. Os caminhoneiros e todos os amigos que eu sei que estão revoltados, precisa ter bastante entendimento de que, assim, eles vão para cima, eles vão vir para cima, e se a gente não teve retaguarda constitucional de direito a nem se expressar, que dirá se manifestar da agora para frente. Então, é um momento realmente que a gente vai precisar usar muito da massa cinzenta, e porque nós temos que construir a caminhada daqui até 2026, e ela passa por dentro desse processo. Não adianta, não precisa pensar que vai haver qualquer outro, que eu não vejo ânimo dentro das Forças Armadas para isso, e presidente nenhum vai se aventurar se ele não tem retaguarda. Como é que fica, então, esse relacionamento do Congresso com o próximo presidente? Porque nós temos aí uma grande parte eleita que é aliada aí ao Bolsonaro, né? Ele vai fazer o seguinte: vai cooptar o que der para cooptar e amedrontar os que ficarem na oposição. Dependendo do tipo de oposição que fizer, se incomodar muito, é a máxima eles têm o Alexandre para poder mandar prender. Na Venezuela foi assim. Os que se destacaram mais na oposição foram presos e ficaram só com aquela oposição mais morna. E daí a pouco eles foram também expurgando aqueles, e a ponto de que a Suprema Corte lá acabou intervindo no Congresso, e entrou uma outra turma eleita numa eleição maluca lá, feita pelo Maduro. Então, a cartilha não difere muito deles. O discurso é bonito, mas eles se deixam trair. Ontem mesmo o Lula disse: nós não queremos diálogo nenhum com a direita. Ou seja, não que queramos conversar com ele. Nós realmente não queremos conversar com ele, porque o projeto de país que pensamos é totalmente diferente. Mas já dá para notar que aquela história de Lulinha, paz e amor é conversa fiada. Agora, eles estão pegando o país, e a gente tem que ter em mente que eles vão pegar o país com as contas cheias, o cofre cheio, todos os indicadores lá em cima, as estatais em alta, cofre cheio também, o país saneado, inflação caindo, e vão estar com a faca e o queijo na mão para fazer o que quiserem. Comprar quem quiser, quem tiver à venda, eles vão comprar. E, como eu disse, quem não tiver, eles vão dar um jeito de dar uma sapatada. Agora, a gente já vê que, assim, o mercado já começa a sentir, as ações da Petrobras caíram quase 10%,
Mas isso já era esperado também, porque a ideia deles, em termos de tratamento com a Petrobras, sempre foi ou roubar ou intervir, né? Então, eles roubaram muito quando estavam no poder, e agora ele já está dizendo que vai intervir realmente artificialmente nos preços, essa coisa toda. Então, faz sentido que o mercado tenha ficado em desespero com a vitória do Lula. E, deputado, o senhor está colocando, então, é que o que começa agora, de agora para os próximos anos, seria um jogo de sobrevivência da direita, é isso? Podemos colocar dessa forma? É um jogo de sobrevivência, nós tentar manter nessa trincheira o maior número de eleitos que foram eleitos conosco possível. Vamos ver quantos vão resistir ao cheiro da brilhantina, né? Porque ali em Brasília ele é passado ali nos narizes ali toda hora. Então, quem resistir ao canto de sereia do governo do PT vai ter condições de ficar pensando num projeto de Brasil que a gente estava levando até agora, que infelizmente vai atrasar, né? E a gente não sabe que tamanho é esse número, né? É porque tem vários parlamentares que são novos, nós não sabemos que tipo de gente está chegando lá, qual o caráter que se consegue aguentar o deslumbramento, se consegue resistir a todo o assédio. E nós estamos falando do PT. Então, eu sempre comparo o PT ao Drácula, né? Quem já assistiu o filme do Drácula sabe, é encantador, é galante, é elegante, e ele se insinua como um verdadeiro anjo de luz, né? Mas a verdadeira face dele é o seguinte, ele está louco por sua jugular, ele está louco pelo seu sangue para vampirizar. E todos aqueles, eu já aviso aos desavisados, que todos aqueles que encostam perto do PT não viraram o Drácula não, viu? Viraram baratinhas, viraram capachos, e no próprio filme mostra Drácula dando baratas para aquela turma que fica perto dele. Basta ver quem foram essas pessoas que ficaram do lado do PT e que viraram delas. O Requião, em determinado momento, ficou do lado do PT, não foi apoiado pelo PT depois. O Ciro, a mesma coisa. Então, assim, a política do PT é assim, você serve para me apoiar, você serve para os meus desejos, você serve para me satisfazer, você serve como instrumento para mim. Você não é um de nós. Então, quem querer se encostar agora, achando que vai ser parceiro, que vai se dar bem lá, cuidado, você vai ser pano de chão. O que o senhor está colocando, então, é que políticos que fizeram aí, se elegeram como aliados do presidente Bolsonaro, podem virar aí, trocar de time agora nessa próxima gestão e pular aí para o time do PT. É isso que o senhor está colocando. O senhor prevê isso para gente conhecida aqui de Mato Grosso também ou não? Não, eu estou falando no geral, infelizmente a gente sabe que isso vai ocorrer. Não, daqui de Mato Grosso, uns que estavam do lado do presidente já foram no dia da comemoração, né? Então, isso é normal, né? Vamos continuar levando a verdade que todos nos acompanhem aqui.